Bom dia! Bom dia com alegria! Sexta-feira chegou! Eba! Mais um fim de semana e mais uma semana que nós conseguimos finalizar o nosso cronograma de estudos semanais. Vocês estão de parabéns! Estou muito feliz que estamos todos em dias com nossas atividades, certo? E hoje o nosso dia está muito cheio, porque nós temos daqui a pouquinho aula online. Fique atento ao seu horário, hein? Aula de língua portuguesa online, nós vamos fazer a brincadeira do stop. Você já deve ter treinado bastante como escrever palavras com encontros consonantais, né? Tomara que sim, para que você seja o primeiro a falar stop e que todas as palavras que você escrever estejam corretas. Vamos lá então para o nosso cronograma de hoje. Primeiro agradecendo a Deus, né, por essa semana que nós estamos encerrando, com a permissão dele, graças a ele, com muita saúde. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos, te glorificamos por mais esta semana que estamos encerrando nossos estudos remotos. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado saúde, sabedoria e alegria para continuarmos todos os dias levantando e estudando, porque sabemos que é muito importante estudar, aprender cada vez mais. Senhor, guarde a todos, guarde a nossa família, guarde a nossa casa, nos encha de boas notícias, traga muita saúde para todos nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, né? Aula online daqui a pouco de língua portuguesa. E no cronograma teremos 2 aulas de história e uma aula de língua portuguesa. Então, nós vou falar sobre história. História, nós vamos iniciar a unidade 4 do nosso livro, que é Nossa História, Nosso Patrimônio, que vai ser essa unidade aqui. Nossa História, Nosso Patrimônio. Gente, é muito importante que vocês assistam esses vídeos que a Tia Ju faz. Todos os dias eu faço um vídeo tentando explicar ao máximo as atividades para que vocês, na hora de realizar, não tenham dúvidas. Então, o que vocês devem fazer? Seguir, assistam ao vídeo, depois siga o plano de estudos. Sabe por quê? Porque às vezes quando você estiver seguindo o plano de estudos e aparecer na atividade alguma coisa que você tenha dúvida, você pode lembrar, nossa, a Tia Ju falou isso lá no vídeo, vou olhar o vídeo de novo. Vou ver o vídeo de novo para eu ver o que ela falou, para ver se esclarece a minha dúvida. Porque esses vídeos têm o intuito de esclarecer as dúvidas de vocês, de diminuir as dúvidas. Então eu faço com muito amor, assim, não é fácil todos os dias ficar na frente do vídeo, do celular falando, e meu celular vocês já sabem, né? Que não grava muito bem, a memória é ruim. E então assim, eu me dedico para vocês, então eu peço que vocês também se dediquem, assistam aos vídeos que eu coloco lá no plano de estudos. Todos esses vídeos a gente coloca com o objetivo de auxiliar, de diminuir as dúvidas, para que vocês consigam fazer sozinhos as atividades. Então, conto com vocês, hein? Sem preguiça, assistam aos vídeos. Então, a aula de história vai falar sobre nosso patrimônio, nossa cultura. Nossa história? O que é patrimônio? Patrimônio, se a gente pensar no geral, é tudo que a pessoa constrói. Tudo que uma pessoa conseguiu construir durante a vida é o patrimônio dela. Ah, construí uma casa para morar, é o patrimônio, seu patrimônio é sua casa. Comprei um carro, seu patrimônio então agora é sua casa e seu carro, porque você já tem uma casa e um carro. Ixi, comprei uma fazenda, uma chácara, seu patrimônio agora é sua casa que você mora, seu carro e a sua chácara que você comprou. Então, só que aí como é que nós vamos definir o patrimônio de um país, de uma nação? Né? Aí a Constituição Federal veio e nos deu a definição de patrimônio da humanidade. Falou assim, ó. Constitui, o artigo 216 da Constituição Federal, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem, número 1, as formas de expressão
O que são formas de expressão? As formas de expressão do nosso povo. Quais são? São as diferentes linguagens que o nosso povo usa, os sotaques, a forma de falar, o jeito, as danças, as músicas. Então, isso é as formas e expressão de um povo, do povo brasileiro. 2. Os modos de criar e fazer e viver. O que são esses modos de criar, fazer e viver de um povo? São as maneiras como as pessoas buscam a sua sobrevivência, passando pelos aspectos culturais, sociais, econômicos, por exemplo, quando tem aquelas mulheres rendeiras que vivem de fazer toalhas de renda, é o modo de criar e fazer, de fazer e viver de um povo. Pessoas que bordam tecido, as pessoas bordadeiras, as mulheres bordadeiras, então também fazem parte desse grupo do inciso 2 do artigo 216. Inciso 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas do país. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Elas podem ser expressas por meio de pinturas, invenções, esculturas de um artista brasileiro. Tudo isso faz parte do patrimônio do nosso país, do nosso patrimônio cultural. Que mais aqui no inciso 4? As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas e culturais. Então, os museus, as casas de shows, os teatros fazem parte também do patrimônio cultural do nosso país. E o inciso 5º falou: os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artísticos, arqueológicos, paleontológico, ecológico e científico, ou seja, os parques ecológicos, os parques que são também considerados como sítios arqueológicos, onde pode ser encontrados fósseis de dinossauros, fósseis de pessoas que viveram há milhares de anos no Brasil, também fazem parte do patrimônio cultural do nosso país. E aí a atividade é para você destacar os adesivos e colar de acordo com a definição de patrimônio cultural que vem na Constituição e que nós acabamos de ler aqui, você leia na página 94. Depois, aqui vai falar assim, ó, patrimônio cultural e material, na página 97. O patrimônio cultural material é formado por bens concretos, coisa que a gente pode pegar, como objetos, documentos, construções. O que faz desses bens um patrimônio é sua importância, a identidade e a cultura do lugar. Por exemplo, os sítios arqueológicos, por exemplo, são locais onde podemos encontrar bens culturais, como vestígios da ocupação humana que viveu aqui no Brasil há milhares e milhares de anos, bem antes até dos indígenas, as pinturas rupestres que demonstram que essas pessoas viveram aqui há milhares de anos. Tudo isso nós encontramos nos sítios arqueológicos. Aí aqui vai falar sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse parque aqui, ó. O Parque Nacional da Serra da Capivara, ele está localizado no Piauí. Ele é um exemplo de patrimônio arqueológico brasileiro. Por quê? Por que o Parque Nacional é considerado um patrimônio arqueológico brasileiro? Porque nesse parque existem mais de 1000 sítios arqueológicos que possuem diversos vestígios dos grupos humanos que viveram no Brasil há milhares e milhares de anos. Quais são esses vestígios, Tia Ju, que a gente pode encontrar nesse Parque Nacional da Serra da Capivara? Lá no Piauí, podemos encontrar pedaços de cerâmica, podemos encontrar objeto de pedra lascada e polida, podemos encontrar pinturas rupestres. Aqui na página 98 até mostra uma pintura rupestre encontrada na Serra da Capivara, no Parque Nacional da Serra da Capivara. As pinturas rupestres, elas correspondem aos registros feitos nas paredes das cavernas que os seres humanos que viveram
há milhares e milhares de anos, ainda não tinham desenvolvido a escrita, não sabiam escrever palavras. Então, eles desenhavam o que eles faziam, né? Aqui tem o desenho de alguns animais, eles deveriam ser os animais que eles caçavam para se alimentar. Muitas dessas pinturas retratam animais, danças, rituais, as cenas deles caçando. E então, nós também podemos encontrar esse tipo de pintura onde? Nos parques arqueológicos que são considerados patrimônios culturais da nossa humanidade, do nosso país, no nosso caso, né? Patrimônio cultural nacional. Aí você pega e vai fazer a atividade da página 98. As respostas eu já falei algumas aqui. E você só lê de novo o texto que você vai encontrar, mas a tia Ju já falou quase todas aqui, são só 3. E a página 99 vai trazer um outro sítio arqueológico, um outro exemplo de sítio arqueológico. O primeiro foi no Piauí, esse vai ser em Minas Gerais, que é o Sítio Lapa do Santo, localizado na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Nesse local, um grupo de arqueólogos encontrou nos anos 70 um fóssil humano, considerado o mais antigo das Américas, de uma jovem mulher que viveu há aproximadamente 11.500 anos e recebeu o nome de Luzia. Olha só, então nesse sítio arqueológico aqui, que é no sítio Lapa do Santo, localizado em Minas Gerais, foi encontrado o fóssil da mulher mais antiga, o fóssil do ser humano mais antigo das Américas, da América do Sul, da América do Norte, da América Central, foi encontrado no Brasil. Ela é o fóssil de uma mulher que viveu cerca de 11.500 anos atrás e eles deram o nome dela de Luzia. Olha o tamanho da importância desse sítio arqueológico para o Brasil. Por quê? Porque nele foi encontrado o fóssil da mulher do ser humano mais antigo que viveu nas Américas, em todas as Américas, América do Sul, América Central, América do Norte, né? Então, muito importante esse sítio para a história do Brasil, porque nele foi encontrado o fóssil considerado o fóssil mais antigo de um ser humano. De acordo com os pesquisadores, esses habitantes dessa época de 11.500 anos atrás, eles viviam em grupos pequenos, de 25 pessoas. E não viviam igual a gente hoje vive com cidades com muita gente, né? Eles viviam em grupos pequenos e eles eram nômades. Nós já falamos na sala sobre o que é ser nômade. Nômade é a pessoa que são as pessoas ou o grupo de pessoas que não tem moradia fixa. Eles residem num lugar, moram num lugar. E aí eles coletam frutos para se alimentar, caçam os animais daquele lugar para se alimentar. De repente, quando a comida daquele lugar acaba, ao invés de fazer plantações, cuidar da terra, eles fazem o quê? Arrumam as coisas deles e muda para outro lugar. Aí eles comem tudo que aquela terra tiver ali, que der para eles naquele momento, de fruto, de vegetais, e caçam os animais para se alimentar. Acabou? Muda de novo. Então isso é ser nômade, é não ter moradia fixa, né? É se alimentar, até aqui fala, ó, ser nômade, eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa, dormiam e se protegiam do frio e da chuva em cavernas. Já a alimentação era feita por meio da coleta de vegetais e frutos e da caça de animais. Então, quando os vegetais e os frutos daquele lugar acabavam, eles, arrumavam as coisinhas deles e iam embora para outro lugar. E começava tudo de novo. Então, isso é ser nômade, é não ter moradia fixa. Então, esse parque onde foi encontrado o fóssil humano mais antigo, que é de uma mulher que viveu há 11.500 anos atrás, deram o nome dela, os pesquisadores deram o nome para ela de Luzia. Esse fóssil foi encontrado num sítio arqueológico chamado Sítio Lapa do Santo e está em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Já aquele outro sítio arqueológico, aquele Parque Nacional da Serra da Capivara, está no Piauí.
tá? Lá no estado do Piauí. Lá no plano de estudos vai ter um passeio para vocês fazerem no Parque Nacional Serra da Capivara. Vocês vão acessar o link e vão conhecer um pouquinho desse Parque Nacional Serra da Capivara. Bem legal. Então, vocês façam as atividades. Não todas as respostas estão no texto. Tia Ju falou um pouquinho aqui, já dá para vocês conseguirem fazer todas as respostas. Nós vamos fazer até a página 101, ok? Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa. A aula de língua portuguesa vai ser na página 156. Vai ser uma preparação para vocês criarem uma tirinha. Nós vamos continuar falando sobre o gênero tirinha. Tia Ju já explicou que a tirinha é um pedaço de história com começo, meio e fim. A tirinha geralmente ela traz humor, traz graça, né, pra gente. E ela pode ter linguagem verbal ou não verbal, então você pode criar uma tirinha que não tenha nenhuma palavra escrita, mas que a gente consiga entender a história através dos gestos dos personagens. E aí aqui falou assim, você vai ler sobre o gênero tirinha, lá no plano de estudos pediu para você ler sobre o gênero tirinha na página 156, e a atividade é assim, vamos criar uma tirinha? Releia as tirinhas que você conheceu ao longo da unidade, então você vai ler todas as tirinhas que tem no livro de vocês, releiam todas, releia as tirinhas que você conheceu ao longo da unidade. Crie personagens e imagine que cada um deles poderia procurar ou descartar em uma feira. A tirinha tem que acontecer na feira. Pense no que cada personagem pode dizer para que sua tira se torne surpreendente. Planeje como será cada quadrinho. Escreva suas ideias nas linhas abaixo. Então aqui nós vamos só preparar para fazer a tirinha. A tirinha mesmo nós vamos fazer no plano de estudos da segunda-feira. Mas aí hoje também eu já vou aproveitar e postar um link aqui embaixo no grupo para vocês poderem ver também como fazer uma tirinha, tá? Já vai ajudar bastante. E aqui vocês pegam e pensam direitinho como vocês querem a tirinha de vocês, o personagem, a banca da feira que esses personagens vão estar, o que cada um vai falar para que sua tirinha seja surpreendente, né? Para que quem leia a sua história se surpreenda. E aqui é só o planejamento. Escreva o seu planejamento aqui, para quando você for fazer a tirinha já ficar bem mais fácil, certo? Quero falar uma coisa bem importante. Segunda-feira nós vamos ter tabuada avaliativa de novo. Então, estude a tabuada de multiplicação dos números 2, 3, 4 e 5. Porque eu vou pôr no grupo os horários e que eu vou fazer as chamadas. Então, segunda-feira, tabuada avaliativa novamente, certo? E uma coisa também importante que eu quero conversar com vocês. Gente, vocês sabem que o Colégio Ideal, né, está promovendo uma campanha de doação de alimentos e de produtos de higiene. Para quê? Para doar para as pessoas que foram afetadas durante essa pandemia, que perderam o emprego, que não tem como se sustentar neste momento difícil. Então, quem puder, faça a doação lá no colégio. E se você preferir, só ligar na escola que eles mandam buscar aí. A tia Deni pede o Bruno para passar na sua casa e pegar, certo? Então é isso. Nossa aula hoje, daqui a pouco, nós vamos fazer nossa chamada de vídeo. E eu peço mesmo para vocês, viu, gente? Não tenham preguiça de fazer as atividades. Eu sei que tem alguns alunos que andam com umas preguicinhas para fazer tarefa, mas vocês sabem que é importante vocês estudarem, né? Não precisa a mãe ficar falando, meu filho, minha filha, você precisa estudar, nananã. Você sabe disso. Então, essa responsabilidade é sua. O papai e a mamãe, a responsabilidade deles é matricular você numa boa escola. E olha, eles matricularam você numa boa escola, eles pagam a mensalidade da escola, então eles já estão fazendo a obrigação deles. Agora é a sua vez de fazer a sua obrigação. E a sua obrigação é qual? Estudar. Estudar bastante. Assim, todo mundo fica feliz. Eu fico feliz, a mãe fica feliz e você também fica feliz, sabe por quê? Porque você vai receber muitos elogios. Quem não gosta de elogio?
Ao invés de, menino, vai fazer tarefa. Menino, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço com você mais. A mãe vai, quando ela, nossa, eu não tenho problema com meu filho, olha, ele é tão estudioso, todos os dias ele organiza o material, ele mesmo faz a tarefa, ele assiste aos vídeos, quando ele tem dúvida ele me pergunta, ele pergunta à professora. Então, meu povo, bora lá, Brasil. Não, pra que a gente que vai querer que a mãe fique brigando com a gente? Não, nós vamos querer o quê? Elogios. Então, pra gente ser elogiado, a gente tem que fazer por onde? É como eu sempre falo na sala. A gente só colhe o que a gente planta. Plantou milho, não tem como colher arroz. Vai colher milho, né? Plantou desobediência, plantou preguiça para fazer tarefa. Vai colher notas boas? Vai colher elogios? Não, né? Não tem como. Então, plantem estudos todos os dias para vocês colherem o quê? Coisas boas que vão vir com os estudos. Não fiquem de preguiça, tá bom? Fiquem com Deus. Daqui a pouco já vou chamar vocês para nossa chamada, para nossa aula online, para nossa brincadeira. E é isso. Beijo. Tchau, tchau.